Olá, muito boa tarde, paz e bem. Estamos chegando nesse início de sábado, hoje, dia 15 de março de 2025, com mais uma edição do nosso programa Direto ao Ponto. Aliás, hoje, finalizando aí essa saga, essa série de entrevistas com os prefeitos da região. E hoje, com a presença ilustre do nosso prefeito aqui do município de Maravilha, Vinícius Ventura, neste 15 de março especial. E certamente teremos aí um bate-papo bem importante com o prefeito, para conhecermos um pouquinho desse início de gestão. Não é mesmo, Ivana Romã? Seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito boa tarde. Boa tarde, Celso Oliveira. Boa tarde aos ouvintes da 90.3 e também aos nossos espectadores do nosso canal no YouTube. Quero cumprimentá-los em nome deles. Cumprimento o prefeito, que já está conosco aqui nos estúdios, para brilhantar esse Direto ao Ponto itinerante que nós vínhamos falando e fizemos ao longo dos últimos 2 meses de início de gestão. É um prazer e uma satisfação para mim, Celso, estar ao seu lado, ao lado dos nossos patrocinadores, que são eles, a Conecta Pro. Aliás, você que não está me vendo, só está me ouvindo, corre no nosso canal no YouTube, @Difusora Maravilha, e dá uma olhada nesse estúdio maravilhoso que nós estamos gravando aqui. Esse é o estúdio do Conecta Pro. Se você também quer gravar o seu conteúdo, entre em contato com a Rádio Difusora, que nós agendamos uma visita e também fazemos um orçamento para você gravar o seu conteúdo aqui, com qualidade audiovisual. Também dos nossos patrocinadores, a UP Odontologia Especializada. A UP Odontologia atende na Avenida 7 de Setembro, próximo à Rádio Difusora, aqui um atendimento humanizado e especializado voltado para você e sua família. Quero também agradecer a Foco Energia Solar. O nome já diz tudo, energia solar. A Foco, ela atende equipamentos fotovoltaicos aqui no telefone 3664-3739. Saiba mais, energia solar é o futuro e o futuro é com a Foco. Também um dos nossos patrocinadores é a Nova Era Construtora. A Nova Era convida você a conhecer o Edifício Life, o mais novo empreendimento da construtora. Ele fica na Avenida Abirdio, em frente ao campo do CRM. São 88 apartamentos para você escolher a sua futura moradia. Nova Era, 3664-2155. Celso, sem mais delongas, quero cumprimentar ao prefeito que aqui se encontra, dando boa tarde para ele, porque tenho certeza que os munícipes de Maravilha e região estão curiosos para saber sobre esse início de mandato e também para nós conversarmos um pouquinho como foi a transição de governo, os projetos, o que tem acontecido, como recebeu a prefeitura e muito mais. Boa tarde, prefeito, seja bem-vindo. Boa tarde, Ivana. Boa tarde, Celso. Boa tarde a toda a maravilhosa audiência aqui da Difusora, que está sempre ligada. As pessoas vêm até nós assim, eu ouvi na Difusora, o município também tem aqui, uma parceria com vocês na divulgação aí das ações. Acho que é um dos papéis também da imprensa levar essa informação correta, informação de qualidade, produzida, pelos órgãos oficiais dos municípios. Mas muito bem, eu ainda estou me acostumando com esta nova vida, porque muito embora eu fui vereador durante 4 anos, mas eu sempre atuei como professor, enfim, a gente tinha uma caminhada um pouco diferente, e agora então como prefeito a gente assume, eu digo que a gente vive na integralidade do município, Isso provavelmente quem esteve aqui antes de mim, os prefeitos da região, eu acredito que comunguem dessa visão. A Ivana, que é filha de prefeito, Exato. Sabe que, e também, eu digo assim, como família testemunhou isso, Ivana? Às vezes a ausência ali de casa é o ir trabalhar cedo ou voltar para casa tarde, mas é parte da missão, Eu acho que a gente recebe essa missão da comunidade e tem que honrá-la, Fazer o que tiver ao nosso alcance da melhor forma possível. Então foram 72 dias até hoje, de governo. O que eu posso dizer para vocês, assim, que o início, ele é um tanto quanto desafiador, sim, no sentido de tudo que precisou ser reorganizado, de contratos que precisaram ser revistos, de processos licitatórios que precisaram ser feitos, da própria troca de servidores, porque, veja bem,
assumiu um conjunto de secretários, alguns já haviam sido secretários em outros municípios, em outras oportunidades e tal, mas aqui e agora é a primeira vez, né? Então, no início já era um pouco assim isso. Nós temos um grande time também de servidores que são efetivos do município, então esses servidores continuam, auxiliam também nesse processo, né, da adaptação, enfim, né, do novo governo. Alguns também têm que se adaptar à nova forma de gestão, porque, querendo ou não, é um padrão que vinha há muitos anos e agora é um novo momento, né? Não desqualifico ninguém, pelo contrário, mas é um momento diferente, vai ter visões diferentes. É como numa empresa onde assume um novo gestor, a visão da linha de frente, ela muda, né? Prefeito Vinícius, vamos então direto ao ponto, né? O senhor falava sobre esses primeiros dias, já podemos somar aí um pouco mais de 2 meses, né, do senhor frente à gestão pública do município de Maravilha. O senhor que já tem um conhecimento, vem da condição de vereador, né? Mas essa primeira experiência na condição de gerir o município de Maravilha. Observando os demais prefeitos que passaram por aqui no programa Direto ao Ponto Especial Itinerante, nesta oportunidade, são administradores de pequenos municípios, né? Municípios de pequeno porte, que a realidade lá talvez seja um pouco diferente da nossa. Aqui, os assuntos e os temas são mais complexos, né? E certamente é isso que a gente vai tentar abordar com o senhor a partir de agora, porque temos esses primeiros meses que é de organização da casa, prefeito Vinícius. Como é que o senhor recebeu a prefeitura municipal? Como é que foi a transição e até mesmo a questão econômica? Porque a gente percebe que janeiro e fevereiro certamente é para a adaptação, organização da casa. Tem o ajuste econômico também. O que o senhor pode detalhar com relação a este ponto? Bem, falando num comparativo com os outros municípios, eu acho que em termos assim de desafios, eu não vou tratar de problemas, mas desafios. Eu estive numa missão há poucos dias em Brasília com os colegas prefeitos do Partido Progressista e todos, não, porque eu tenho um desafio lá na saúde, e é tudo muito semelhante, o que muda realmente é a escala, como você falou. O que eu analiso aqui de Maravilha, né, é essa proporção. Nós temos mais 904 funcionários públicos em Maravilha, né? Nós diminuímos já em 100 esse número, né, em comparação com o governo anterior. Houve uma redução, portanto, do número de funcionarismo já nesse primeiro momento, isso, prefeito? Isso, mais ou menos 100. Então, e o que nós analisamos? Tem municípios que 900 aí é a metade da população, 900 pessoas, né? Exato. Municípios da nossa região. E por isso é evidente que os problemas vão ser maiores e tal, né? Vão tomar mais proporção. E aqui também é uma população muito, assim, de boa comunicação. Então, tudo acontece muito rápido, todo mundo está sabendo, né? Enfim, tem esse lado que é um pouco... Esse é um nome bonito para a gente falar de boa comunicação, né, prefeito? Interessante isso. Mas, enfim, né, E claro, eu digo assim, é uma coisa muito informal, sim, né? Porque aqui, por exemplo... A informação corre. E aqui vocês noticiam aquilo que é o fato, no caso, né? Então, exatamente. Se acontece um acidente, sei lá, né? Enfim. Mas, sobre como recebemos a casa, né? Vamos tratar dessa forma. Nós recebemos com muita necessidade de organização, né, em todas as pastas. E desde saúde e educação, que tomam proporções maiores, né? Por exemplo, na educação, eu falei em 900 servidores, 600 é nessa pasta da educação. Então, quer dizer, é a pasta, uma das mais complexas, junto com a saúde, que atende mais público diário, né? Você chega, eu chego para trabalhar antes das 7 da manhã todos os dias, já tem fila lá de pessoas que estão aguardando o atendimento dos profissionais da saúde, no centro de saúde que fica ao lado ali do centro administrativo. Então,
E essa necessidade de organização, às vezes, é por carência de processo. E o que eu tenho orientado a equipe é documentar as coisas. Vai fazer uma instrução normativa, uma portaria, um decreto. O que vai regulamentar essa ação? E, em todas as pastas, né? Começamos, por exemplo, na educação, nós fizemos a revisão de 6 processos de licitação de transporte escolar. O que acontece? Algumas que a gente conseguiu, são 23 linhas, só para vocês terem uma ideia, né, de transporte escolar. Nós não tínhamos condição de assumir no dia 2 de janeiro e no início de fevereiro ter licitado 23 linhas de transporte. Não tínhamos condições, assim, de pessoal e de tempo hábil, né, para você publicar, porque daí alguém pode entrar com recurso, normal do processo licitatório. Aí, então, licitamos as linhas que não havia mais possibilidade de renovação e foi feito todo um trabalho de acompanhar a quilometragem. Porque assim, às vezes chega um morador novo, sai um outro de uma outra ponta, então muda a quilometragem da linha. Fizemos uma formação com os profissionais voltada à comunicação, principalmente. Não só a comunicação professor-aluno, mas a comunicação entre colegas no ambiente de trabalho, que às vezes muitos dos problemas surgem ali. Então, fizemos um trabalho de formação nesse sentido. Trouxemos todo o espaço de Secretaria de Educação para o centro administrativo, para a prefeitura. Por quê? Antes funcionava em partes, assim, tinha pessoas em outros espaços da educação, sim, mas nós entendemos que é importante que trabalhe-se junto, né, no mesmo ambiente. Fizemos isso com a indústria e comércio também. A Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, ela ficava junto no setor de identificação. E olha como são as coisas, né? Às vezes a gente fala de algumas situações dos municípios e eu discuti isso com outros prefeitos. A identidade. Todo mundo acha tranquilo ir fazer a sua identidade aqui, maravilha. Vai ali na Casa da Cidadania, perto do Mercado Amauri e tal. Beleza. Só que isso tem um custo para o município, porque o município mantém o imóvel, o software, mantém os servidores que fazem e é uma responsabilidade do Estado. Só que se nós tirarmos isso, né, o servidor, o software e o imóvel, se o Celso, a Ivana, o Vinícius precisar renovar a identidade, vai ter que ir lá em São Miguel. Olha só. Né? Então, é um custo, enfim, que o município tem, mas ele retorna em forma de um serviço. Que é necessário. Para a população, né? Enfim... e aí nós tiramos a Secretaria de Indústria e Comércio, que estava nesse espaço, né, ali junto com o setor de identificação, e trouxemos então de volta para o centro administrativo. Eram umas salas que eram utilizadas como arquivo, né, de documentos e tal, e esse arquivo a gente deslocou para um outro espaço que tinha salas vagas da educação, no antigo bombeiro, né, que fica uma central de documentos. Isso sempre alguém precisa para se aposentar, alguma coisa, então esses documentos antigos eles ficam todos guardados nessa central, e ali agora um empresário, o empreendedor que precisar, até o MEI, enfim, todos que precisam de algum atendimento da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, vai ser atendido dentro da prefeitura. Né? Inclusive, deixo o convite. A gente não fez uma inauguração oficial assim ainda do espaço, porque... A gente está ainda finalizando o banheiro lá, né? Que foi feito umas adequações e pintura, sabe? Mas vai ficar bem bonito, vocês vão gostar. Então, quando estiver pronto, serão convidados também para ir lá. O senhor elencou uma série de situações organizacionais por essa transição de governo e está dizendo que uma das grandes transições, das mudanças, foi na questão organizacional. Mas agora, como o Celso foi bem direto ao ponto, você bem direto ao ponto. E a questão orçamentária? De que forma o senhor encontrou o município? Olha só. O município, no início, muito se falava de valores de recursos, sim, e é verdade. Agora, a gente tem que entender que muitos desses recursos são vinculados a obras, ações, né, que tem para executar, que algumas já foram executadas, tinha umas obras de asfalto, tem a ciclovia ali na linha 51, enfim, obras que, inclusive, são obras financiadas, né? Então, a gente tem um valor aí de quase 20 milhões também de financiamentos a pagar, né? Evidente que não é só para o período de 4 anos, o prazo ele é maior, mas deste montante de recursos, a gente sabe que, então, essa parcela aí também está atrelada ao que é necessário pagar, né? E nós, então, o que a gente fez, o que eu pedi para os secretários, né, no início de governo, digo, olha, vamos segurar um pouco os gastos até para a gente entender a dinâmica e aí conseguir ter um caixa seguro para você investir.
porque me preocupava a questão de nós não termos essa segurança, né? A gente tem esse dinheiro em caixa. Não, que ele está em caixa, sim, mas ele está atrelado a ações, né? A maior parte do montante ali dos recursos. Essa é uma grande dúvida da população, porque eu quero fazer aqui um remember, digamos assim, convidar as pessoas a acessar o nosso canal no YouTube, porque todas as outras entrevistas do Direto ao Ponto, desde o início, elas estão gravadas e estão salvas no nosso canal. Então, convido você também a já acompanhar a nossa rede social para poder se informar. No dia 28 de dezembro de 2024, o anterior prefeito, Sandro Donati, esteve aqui no programa e comentou e trouxe uma tabela aqui com os números e com os valores que teria deixado em caixa. E eu faço esse questionamento, prefeito, e aproveitando aqui, porque a população, muitas vezes, fica na dúvida, né? O que são recursos vinculados, o que está em recurso disponível, porque ele elencou uma série e disse que haveriam recursos vinculados e também recursos livres, aptos para o município simplesmente chegar e usar. Ou seja, seria como o entendimento, e aí me corrija se eu estiver errado. Entra no cargo de prefeito, já tem dinheiro lá no caixa para poder usar. É mais ou menos isso? Não é muito assim, porque veja bem, a gente assumiu, então logo, o que é o primeiro que tem que ser pago? A folha. Então, tendo uma folha ali, vocês sabem que hoje a nossa folha está em 42%, mais ou menos, né? Para quase que a metade do orçamento do município mesmo, isso. Vai na folha. Olha então, que situação. Olha só, de cara, então já vai lá, digamos, 5 milhões, já de cara a gente já não tem mais. Sim. Então, daquilo que tinha, né? E fora que outro assim, tem a fatia lá da educação, os 25%, os 15% da saúde, e esse você não consegue mexer. Né? Você tem exames, você tem depois da educação, muito embora era período de férias, mas daí logo começam as ações. Nós fizemos reforma dos parquinhos, né? Logo no início, para iniciar o ano letivo. Fizemos essa questão da mudança, de trazer tudo no espaço unificado, na secretaria, né? Que fica no prédio do centro administrativo. Foi feito o reajuste nos contratos do transporte, que tem que ser feito, a correção anual, né, de contrato. Temos a obra do Cinderela 2, né, que é no bairro Jardim América, então, que estamos dando seguimento, né? E aí, o que há de previsão? Por exemplo, o Cinderela 1, que fica aqui na subida da Rua Monteiro Lobato, no bairro Jardim, ele precisa de reforma. E isso eu sei como vereador, que ele foi a escola que ficou fora do rol de reformas antes, justamente porque precisava desta ampliação. Então, você tem que tirar os alunos dali, levar para o espaço novo e reformar. E, além de outras escolas que a gente vai fazer a ampliação, né? Que é o caso do Erika Maldaner, o próprio Cantinho Feliz. E a gente tem uma dificuldade, vocês sabem, eu falo das ampliações por quê? Porque a gente tem uma dificuldade na questão de vagas, né? Somos a cidade das crianças, não é à toa, tem muitas crianças, então precisam dessas crianças ter vagas de creche. E nós, uma das teses que eu sempre defendi foi de nós tentarmos otimizar, melhorar os nossos espaços existentes, porque vamos criar uma creche nova. É uma possibilidade. Tem programas federais, inclusive para isso, agora o novo PAC e tal, né? Que você cadastra lá. Nós temos duas creches assim aqui, desses projetos, são grandes. O Pro Infância Criança Sorriso e o Luísa Wildner Schmidt, que é aqui no nosso sonho. Mas é toda uma estrutura nova. Então, fazer estruturas é ótimo, dá visibilidade, mas mantê-las é o trabalhoso. É o mais difícil. Né? Então, a gente hoje, por exemplo, se você for analisar as praças, né? Nós pegamos as praças da cidade num estado assim de abandono. E a gente começou todo um trabalho, né? De recuperação das praças e de coisas simples, de poda de árvore, pintura de meio fio, mas que a população, quando vai usar, olha e diz assim, já está com outra cara. Né? Reposição de areia em parquinho. Então, nós começamos, e a equipe assim, tem se desdobrado nesse serviço, porque a equipe é reduzida. Hoje, a nossa Secretaria de Obras tem o equivalente a municípios muito menores, e tem que atender a cidade e o interior. Então, o desafio, ele acaba se tornando dobrado. A gente tem, e isso que aqui em Maravilha nós, por ter a unidade prisional, conta com
o trabalho dos apenados, né? Que junto com a equipe nossa aqui que atua mais na cidade, então eles auxiliam roçadas, limpeza algumas manutenções maiores assim nas praças, às vezes algum trabalho lá, um murinho, alguma coisa, então eles também fazem, né? E andou muito, assim, eu acho que é uma das secretarias que inclusive também ganhou uma nova roupagem, foi a Secretaria de Obras na questão das estradas. Vocês, eu agora confesso que a gente está sempre no serviço, ouve-se menos, mas de meio-dia a gente ouve, enfim, às vezes ouvia de manhã. Não é incomum, Celso me corrija se eu estiver errado, alguém ligar e dizer assim, olha, a estrada da linha tal tá com problema, tá virada em buraco, né? E trabalhava-se muito com brita antes, né? Então nós agora voltamos, tipo assim, a moda antiga, mas o cascalho, bater bem, deixar a estrada, né? É boa. A gente teria que uma coisa que ainda nós temos que avançar mais é a questão de molhar, né? Então nós não temos hoje, temos um tanque pipa ali só que dá esse suporte, é uma dificuldade. Sim. Porque você daí tem, por exemplo... Tem outros serviços, a exemplo. As nossas indústrias lá na perimetral. Sim. Elas não sobrevivem embaixo daquela poeira. Exato. Né? Tudo bem que, graças a Deus, isso é um problema que cada vez parece que se avista mais no horizonte o fim, né? Que é a questão da perimetral. Do asfaltamento, né? Da perimetral. Mas mesmo assim, eu acho que a gente precisa melhorar esse maquinário, né? O maquinário que também, quando nós entramos, tivemos que passar por uma série de manutenções, né? Esses dias nós temos 3 patrolas, estava só uma trabalhando. E aí você imagine, para nós atendermos praticamente 200 e tantos quilômetros de estrada de chão com uma máquina só, né? Não é fácil. Então, mas eu acho que esse mudar o rumo foi importante. Outra coisa, só para concluir essa tese aí da Secretaria de Obras. O que acontece muito? Nós temos as pessoas, as empresas, enfim, ou particulares que vão prestar algum serviço lá, vai lá no quintal lá da casa e corta as árvores lá atrás da casa, traz tudo, coloca na frente, na rua. Todo resíduo, e isso é uma questão de lei, né? Todo resíduo que a pessoa produz é responsabilidade dela. Então, por isso que nós pagamos taxa de coleta de lixo, onde passa o esgoto, as pessoas pagam taxa de esgoto. Mas esses galhos ou lixos volumosos, entulhos, as pessoas têm um hábito de levar até a rua para que assim, o município que tem que dar conta. E não é bem assim. Então, agora nós estamos empenhados num trabalho de conscientização. Temos o ecoponto, o município fornece o descarte, mas as pessoas têm que levar até lá. A cidade estava feia. Olha, no início nós fizemos uma operação em janeiro para recolher esses entulhos. Deu mais de 100 caçambas. Olha só. De entulhos, tipo móveis, essas coisas assim, né? E agora a gente está trabalhando, então, dos móveis deu uma amenizada, mas estamos trabalhando na questão dos galhos, né? O que for de passeio, que é público, então vai ter um período do ano ali, 2 meses, para fazer a poda, e aí sim, o município recolhe, temos triturador e tal, né? Dá-se um destino. Mas aquilo que é particular, o cidadão não pode colocar na rua. Ele pode dar um destino, né? Pode, inclusive, levar no aterro do município, que fica aqui na linha São Paulo. Mas não pode deixar na rua para o município ter que... Porque daí assim, perde-se o tempo da equipe, às vezes sai do cronograma, né? E além daquele deslocamento ali que não teria necessidade. Mas só, gente, fazer um parênteses, me desculpe se eu me alonguei muito. Bom, prefeito, eu tenho 2 questionamentos. Eu quero até, inclusive, colocar aqui no mesmo questionamento, né, para nós otimizarmos o nosso tempo, obviamente, com relação à saúde e também à educação, mais precisamente vagas em creches, porque a gente observa que o senhor teve uma expressiva votação e tornou-se prefeito do município, batendo nesse ponto, melhorar a condição de saúde, melhorar a estrutura das creches aqui no município de Maravilha. Com relação à saúde, o que já foi feito? A gente percebe ainda algumas situações com relação à falta de medicamentos, enfim. Esse é o primeiro ponto. O que já melhorou com relação à saúde, né? E também a vagas de creches aqui neste primeiro momento, nestes primeiros meses? Bom,
Vamos começar então pelas creches. Nós reorganizamos e estamos informatizando a lista do TAC, a fila, a tradicional fila que as pessoas falam, né? Para dar mais publicidade, para as pessoas terem acesso. Porque nós recebemos várias fichas de pessoas que tinham deixado lá, mas não tinha sido colocado no sistema. Então, o processo foi informatizar e organizar essa fila, né? E agora tá fluindo bem, assim. Inclusive, é que, claro, a gente vai ter condição de chamar conforme vai melhorando a estrutura, né? Eu entendo que ao passo que a gente conseguir melhorar ali no Cinderela, vai aumentar as vagas, que a gente for conseguindo fazer essas ampliações que eu mencionei primeiro. Existe uma perspectiva de números? De vagas? Olha só, o que eu e a vice-prefeita temos alinhado, que a gente quer trabalhar com o maior número possível de vagas em tempo integral, que é o maior gargalo. É aquela mãe, aquele pai que trabalha o dia inteiro fora, às vezes não tem família, né? E também há que se pensar na questão da logística, às vezes. Trabalha longe, daí vai, leva na creche, depois tem que buscar na creche, levar na casa de um parente, né? Então, fica inviável. Tem famílias que não têm carro, ou tem, sei lá, bicicleta, moto, né? Mas a ideia é nós aumentarmos esse número, né, de vagas, mas de vagas em tempo integral, né? Porque às vezes você fala assim, essa creche tem 150 vagas, só que são 150 vagas de meio período. Daí é metade, né? Fica metade. E na questão de saúde, então, um grande passo foi a reorganização do TFD, que é o tratamento fora de domicílio. Então, são exames, consultas, cirurgias, né? Separamos mais isso para conseguir atender melhor a demanda, né? Ainda enfrentamos alguns problemas, é verdade que sim, né? Alguns desafios, porque são muitos atendimentos. No mês de fevereiro, tivemos mais de 37 mil atendimentos na nossa rede municipal de saúde. De repente, eu não usei, vocês não usaram. Mas tem pessoas que usaram, fizeram mais do que um procedimento, né? Porque, veja bem, é mais... 37 mil é maior que a população, é maior que a população. Exato. Como né? se cabe tanto atendimento? De repetição ou gente de fora? Nós temos, assim, a situação também de pessoas que vêm trabalhar. Que, às vezes acontece alguma coisa, ela é atendido, né? Então tem... A pessoa fez a consulta, fez o exame, fez a cirurgia, né? Cada atendimento são os atendimentos, né? Claro que no período de um mês, às vezes, não ocorre tudo isso, né? Mas só para dizer que são muitos atendimentos, né? Eu vejo que o centro de saúde, a gente já fez um orçamento para fazer uma reforma, mais adequação dos espaços, entende? Porque, vou dar um exemplo assim para vocês. Nós temos fisioterapia. Tudo bem que o prédio é acessível. Vocês devem ter acompanhado no início do nosso trabalho, que a gente, um dia que teve um temporal ali, entrou muita água e tal. Então, a gente falou um pouco da estrutura desse prédio, que, muito embora seja novo, ela está precária, né? Então, precisa agora de uma pequena reforma e a gente vai adequar os espaços. A questão da fisioterapia é no segundo piso, né? É um negócio que não está muito de acordo, muito embora ele seja um prédio com elevador e tudo, mas se a gente conseguir ter no primeiro piso é bem melhor. Exato. Né? Mas assim, então adequar esses espaços do centro de saúde, porque ali funciona então a secretaria, toda essa parte de encaminhamentos, mas tem 4 unidades de saúde que funcionam ali, 4 postos, então as pessoas direcionam ali. É muita gente, então tem que melhorar o fluxo, as entradas ali, para a coisa fluir melhor. E isso foi uma das coisas que a gente já alinhou no início, com a Marília, né, com a secretária de saúde. E ela, então, reestruturou nos espaços que tem por hora, né, e Perfeito, demos sequência nos exames. Por exemplo, raio-x, a gente zerou a fila dos exames de raio-x, né, tivemos que passar por um processo de adaptação ali do plantão noturno, que o plantão noturno, ele era... prestado por uma empresa, terminou o contrato, e aí o município assumiu, agora está em fase de licitação aí, né, de uma nova empresa, porque nós não temos equipe para isso, né? Nós não temos... poderia chamar mais médico, mas não tem mais vaga para chamar, né? Então, a gente tá prestando esse serviço com a equipe, só que a equipe sobrecarrega. A gente que trabalha de dia, tá trabalhando à noite também, né? E então agora já temos ginecologista à noite, o aumento das especialidades, que era uma coisa que não tinha, né? Estamos também agora abrindo mais um ESF. O que significa abrir mais um ESF? É ter mais uma equipe, médico, enfermeira, técnicos, no bairro Floresta, para
melhorar esse fluxo, né? Porque hoje o que acontece? Qual é a grande queixa, né? O pessoal do bairro Casper, Frei Damião, Pioneiro, que tem que ir no bairro Estrela. Por quê? Porque tem que atravessar a BR. É por isso que há uma queixa, né? Não é o atendimento, inclusive, é muito elogioso aos profissionais do bairro Estrela, mas é essa logística. Sim. Então, esse pessoal preferia ser atendido no Floresta. E a gente pode providenciar isso com mais uma equipe, né? Tá quase em finalização lá a obra também, tem uma ampliação, né? Vai ficar um espaço melhor, mas daí, por exemplo, há todo um saguão de espera que não é climatizado. Hoje tá um dia mais agradável, mas a gente viveu uns dias atrás terríveis, assim, então, né? Eu pontuo assim, são detalhes, às vezes penso, nossa, o prefeito vem aqui falar de um ar-condicionado que falta. Mas é uma coisa que me preocupa, né? Porque a gente já esteve lá como cidadão e amanhã depois nada... O que garante que a gente não vai estar lá como cidadão precisando do serviço? E o serviço tem que ser entregue de qualidade. Prefeito, até falando sobre cidadão, um dos grandes gargalos e uma das grandes reclamações foi a falta de medicamentos nos postos de saúde. O que aconteceu? Essa situação já foi regularizada? O que a população pode esperar e o que poderemos ver para os próximos meses e dias? Vamos lá. Falar dos medicamentos, então. Dos medicamentos que são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, não houve falta. O que acontece? Haviam algumas demandas extras, assim, né? E aí, o município tem que ter critérios para conceder isso, sejam eles socioeconômicos, né? Uma avaliação com assistente social e tal, ou ordem judicial, né? Só que alguns municípios catarinenses passaram dessa conta e extrapolaram os valores e houve uma notificação do Tribunal de Contas, né, de que a conduta teria que ser readequada. Então, Maravilha foi um desses municípios e, por isso, teve que readequar a sua conduta. Aí, que tipo de medicação era liberada? Ou tem sido liberada desde então, né? Essas medicações que passem lá por um critério de vulnerabilidade socioeconômica e o que vem de demanda judicial, né? Que é o que há amparo legal. Como nós estamos trabalhando para melhorar isso, né? Uma licitação para ampliar a lista de remédios que a gente tenha disponíveis. Tem previsão, né? de data? Tem, eu acho que agora, nos próximos, de repente até 30, 60 dias, eu acho que a gente já vai estar com essa questão sanada, assim, né? E o que nós também orientamos os médicos da rede, né? Através aí da secretária. Às vezes, assim, precisa de um medicamento, mas fornece, receita o que tem na rede, entende? Nesse sentido, orientar os médicos a receitar aquilo que a gente tem disponível. Porque às vezes tinha um semelhante, daí ele receitava esse semelhante, mas esse semelhante nós não temos na rede. Então, a gente trabalhou muito nesse sentido também para amenizar um pouco a situação, né? Então, estamos trabalhando para a questão do atendimento odontológico, né? A gente tem um teste seletivo que a gente tem profissionais para chamar, a gente só tem que adequar a questão das salas, né? Assim como tem o ginecologista para ter o odontólogo. A busca das outras especialidades, né? Fizemos já credenciamento para a questão de pediatra também. E para ter os farmacêuticos, ou pelo menos uma presença do farmacêutico nas unidades de saúde. Porque o que acontece? Às vezes o paciente vai lá e ele não consegue retirar o remédio, ele tem que ir na outra unidade porque lá não tem farmacêutico. Então, é uma demanda, só que daí isso passa por quê? Porque nós não temos vaga para chamar mais farmacêuticos, né? E aí você tem que fazer uma lei, criar as vagas, fazer um concurso, um teste seletivo para ir ter o profissional para chamar. E isso daí lá vai, vamos dizer assim, pelo menos meio ano. Até que você consiga, né? Sim. Evidente que, às vezes, fazer algum ajuste, a escala, né, da equipe, mas isso é sempre, assim, vamos dizer, judia de quem? Do funcionário que está lá na ponta, né? Mas a gente está aí. Eu tenho sentido e eu procuro estar muito presente em todas as secretarias, pelo menos uma vez na semana eu procuro despachar em uma das nossas secretarias. E eu tenho sentido que todos os funcionários assim estão muito empenhados, né,
em fazer o seu melhor. É o ganha-pão da gente, né? Ninguém tá aí por obrigação e todo mundo que tá aí recebe para isso, então tem que prestar um bom serviço. Prefeito, a gente detalhou um pouco a questão assim de situações mais pontuais, né, em questão de organização da casa neste primeiro momento. Mas observando agora a amplitude desse ano, 2025, primeiro ano de sua gestão frente à Prefeitura de Maravilha, com relação a obras mais complexas, aquilo que o senhor apresentou também durante a campanha eleitoral, pegando a complexidade de obras estruturantes importantes aqui no perímetro urbano de Maravilha, o que o senhor já pretende tirar do papel, colocar em prática ainda este ano? Um primeiro ponto, eu sempre digo, a cidade ela vai funcionar bem se ela for bem pensada. Falava ontem com a prefeita de Iomerê. Iomerê é uma cidade pequenininha, comparado, né, conosco, 10% da nossa população, no meio oeste. E a prefeita comentava das ruas, do desenho da cidade, enfim, foi nesse sentido a nossa conversa, de uma cidade planejada. É uma cidade tão pequena. E aqui em Maravilha, o que eu sinto nesse momento? Que é o momento de nós planejarmos. Né? Então, o que de imediato a gente já solicitou? O Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Vocês aqui moram, vocês trabalham aqui nessa rua, que é uma das ruas mais problemáticas, assim, no sentido de estacionamento e tal, né? O que é ótimo, significa que tem movimento e tal, né? Mas o município precisa pensar. Então, a gente vai contratar esse serviço agora, né? Tá no organização aí da licitação também, para ter um plano de mobilidade. Então, quais são as ruas que vão ter mais tráfego, quais que vão ter menos, de repente alguma que vai mudar o estacionamento, não sei, enfim, né? Mas, e isso também é uma coisa que precisa ser levada em conta. Tem viabilidade para um rotativo, por exemplo. É uma coisa que eu acho que financeira... Eu não sou técnico para falar isso, mas eu acredito que financeiramente não vai ter viabilidade, né? Mas a empresa, então, com os técnicos, vai dizer se tem ou não. Sim. Tornar, por exemplo, avançar a mão única da Sul Brasil. É um exemplo? Pode ser que sim, né? Pode ser que não. São possibilidades. Né? São possibilidades. Mas eu acho que esse é o momento. E criaram até outras alternativas de mão única também, né? São possibilidades, entende? obviamente. Você vai fazer umas transversais que vão ser mão única. Sim. Isso é muito comum em outros municípios, né? A questão, por exemplo, hoje tem as grandes obras acontecendo. Falei da perimetral, o contorno viário, o elevado, obras que a população conhece, né? Tá por dentro. Mas é preciso pensar outras. Hoje nós temos um contorno viário leste. É preciso pensar num contorno oeste. Por quê? Se nós olharmos quantos funcionários, quanta matéria-prima, enfim, circula no nosso lado aqui que vai para São Miguel da Boa Vista, por exemplo, onde tem hoje a empresa JJ, a empresa Rotoplast, citar assim que são maiores para a comunidade se localizar, né? Então precisa ter um caminho, porque senão não vai ter asfalto que aguente aqui no centro da cidade, porque tudo isso vai passar por aqui, né? Exato. E também os riscos, assim, o atropelo que isso dá de você ter veículos pesados, daí você tem os carros, os caminhões, tudo, as motos, né? Isso, horário de saída de escola, vira um caos. Então, essa é uma ação maior, mas, por exemplo, outra coisa que me preocupa, nós precisamos levar o nome de Maravilha. Eu tento fazer muito isso quando a gente vai em algum lugar, levo às vezes umas lembranças e tal, falo do município, porque eu ando, por exemplo, você sai de Chapecó, ali tem uma placa, né? Daí a placa diz assim, Pinhalzinho e São Miguel do Oeste. Maravilha, gosto muito dos dois prefeitos, são pessoas muito legais, mas assim, Maravilha tinha que aparecer ali também. Precisa aparecer, né? Pode parecer um bairrismo da gente, mas o nosso município é importante, né? E, enfim... a feira eu vejo que é um meio para a gente divulgar isso, né? Inclusive, esse é um dos nossos questionamentos, se esse ano terá feira no município de Maravilha. É um questionamento, eu acho que um dos assuntos mais aguardados por parte de quem nos acompanha neste sábado aqui, né? Aliás... teremos ou não teremos Festemar esse ano? Exato. Só para quem chegou agora aqui na Rádio Difusora, está nos ouvindo pela 90.3 ou nos acompanhando pelo YouTube, nós estamos fazendo direto ao ponto itinerante hoje, que é o último episódio desta série, com o prefeito de Maravilha. Já passamos e percorremos pelos municípios do entorno aqui, Santa Terezinha do Progresso, Saltinho, Iraceminha, Romelândia, onde mais nós passamos?
São Miguel da Boa Vista, todos os municípios aqui do entorno e municípios que têm um espelho, veem Maravilha como um espelho, porque é o maior município aqui da nossa microrregião e tem muito desse aprendizado. Até mesmo alguns prefeitos relataram para nós, prefeito, que acompanham direto ao ponto para fazer essa troca, acabam fazendo uma troca quando ouvem, né, um aprendizado ou alguma informação que eles acabam adequando à sua realidade. Exato. Porque a prefeita Luzia, né, que esteve aqui por último. Exato, a prefeita Luzia também a gente esteve sempre aqui pega semana umas passada. ideias. É muito importante. Essa troca de ideias, né? E é muito importante aquilo que os prefeitos, eles falam, né? A gente copia o que está dando certo no outro lado. Se tem viabilidade, inclusive econômica, obviamente, né? Não tem o porquê não copiar o que está dando certo, né, prefeito Vinícius? Nós recebemos aqui na Copa Maravilha, que foi o primeiro grande evento do governo. Veja só, 1.700 atletas. E um deles, inclusive, é filho da prefeita Giovana, de Palmitos, né? Um menino. E ele veio e foi um talento descoberto aqui e está em Curitiba hoje. Foi levado por um clube lá de Curitiba. Mas tinha um prefeito com uma comitiva de uma cidade chamada Tuparendi, no Rio Grande do Sul. E o Celso, que é gaúcho, né? Conhece lá? Sim, sim. E ele veio, então, com essa comitiva, né, de lá, o secretário de esporte, enfim, o vice-prefeito, para conhecer a logística da Copa Maravilha, e é um município menor, né, Tuparendi do que aqui, mas eles vão replicar esse evento lá em Tuparendi. Olha só. Né? Então, a logística de alimentação, como que nós fazemos, tudo isso, né? E aqui a gente faz um agradecimento, inclusive a toda a equipe, né, principalmente da educação, do esporte, que se envolveu muito diretamente das outras secretarias, dos clubes de serviço que nos ajudaram aí na Copa Maravilha. Mas falar dos eventos, né? Então esse foi um evento, depois teve o Carnaval Infantil, agora vem a programação de Páscoa. Maravilha tem muito dessas programações da criança, né? Fazendo jus ao seu nome. E a feira, né? A Fecimar, ela acontece em anos pares. Então, esse é um ano ímpar, ela não aconteceu ano passado, né? Não cabia a nós, e então ela vai acontecer em 2026. Mas por que anos pares? Não existe uma possibilidade de troca ou existe alguma organização interna de vocês? Sempre houve um acordo de cavalheiros, assim, com os outros municípios, por causa de datas a questão e tal, né? dos eventos que também são realizados nos outros municípios, Isso. Né? Então, a última foi em 22, teria que ter sido em 24, né? E a próxima, então, será em 26, mas para ser uma grande feira, até para a gente ter condição de preparar isso tudo, porque isso tem que começar... A estrutura financeira. Agora, isso. E nós, esse ano, o orçamento que havia para isso foi voltado para outras ações, como a questão do abastecimento de água, que é uma preocupação que nós temos, né? Avançamos em tratativas com a Casan, né? Muito embora hoje não há um contrato, né? Hoje não. Desde 2021 não há um contrato. E nós, então, entendemos que a gente precisa de uma estrutura de armazenamento de água bruta. Momentaneamente, como é que está a situação da questão da água? Até mesmo porque, prefeito, eu preciso ser bem direto ao ponto, que o nosso tempo está acabando aqui, Celso Oliveira. O papo está muito bom. Tá ótimo, e aí a gente precisa evoluir, tá? Só para a população entender um pouquinho essa situação. Tá. Que é muito importante, com certeza. Vocês eu volto a falar como das estradas da água chega até aqui, com certeza. O que acontece? Hoje, a gente cobrou da Casan alguns maiores reservatórios nos bairros, né? E fizemos também pedidos ao Estado, através da Defesa Civil, de caixas de água para a gente ter uma condição de ter uma água armazenada nos bairros, assim, onde é mais... até por questão de relevo e tal, que acontece falta de água, o final de tubulação, encanamento, né? Sim. Bairro Casper, vocês sabem lá, a região do bairro Estrela, né? Inclusive ali está sendo feita uma ação lá da Barra do Segredo, que há um poço, então provavelmente vai vir uma água não daqui da cidade para lá, mas de lá para cá, então a ideia é que ali vai suprir, né? Mas essas questões, elas resolvem assim, num prazo mais curto, talvez médio, de repente. Mas num prazo maior, a gente precisa pensar nessa ação, que foi a tese que a gente sempre defendeu, que é uma tese que, inclusive, o próprio Ministério Público validou, assim, numa audiência pública que a gente teve, que é a questão do reservatório, né? De um lago, uma lagoa, enfim, como quiserem chamar, né? De água. E hoje, assim, acontece às vezes, algum loteamento liga, então a gente imediatamente entra em contato com a agência. Teve um problema com uma bomba agora, uns dias atrás, que leva para o loteamento Galera, então, porque é
o relevo, né, novamente. Teve uma situação também de uma tubulação que rompeu e deixou um bairro ali sem água. Mas, assim, coisas que acontecem também. Há que se levar em consideração que essa tubulação é antiga, né? Enfim, algumas coisas que é do cotidiano. Sim. Mas acho que, graças a Deus, a gente foi muito abençoado com chuva, né? Então, não houve estiagem, né? Isso nos preocupa, assim, quando há essa previsão de mais seca, porque daí sim, se a gente tiver seca, podemos enfrentar problemas maiores. Uhum. Bom, mas o trabalho com relação à água, o ponto central, certamente, cobrança maior da população. A questão é se fazer, se criar um reservatório amplo, uma espécie de lago, é isso, prefeito? Esse é o trabalho do senhor, junto com a sua equipe, de se criar essa alternativa, a criação de um lago, isso? Isso. Da água bruta, falando antes de tratar. O reservatório, isso, né? O reservatório, porque esse reservatório vai dar segurança. Porque o que acontecia? Quando faltava água, o município tinha que comprar um açude, jogar essa água para a barragem e jogar para a cidade. Né? Então, nós vamos ter ali a nossa própria reserva, não vai precisar comprar. Né? Claro, vai precisar comprar no início, mas depois tem que comprar outras reservas de água. E aumentar, né, a reserva de água tratada daí já. A Casan agora tem feito umas ações aí, inclusive, nessa perspectiva, né? Já foram instalados alguns tanques de inox, enfim, para reserva já de água tratada. Mas a gente tem que sempre... Eu acho que assim, se nós trabalhar para resolver o problema que está hoje, não é suficiente. Nós temos que trabalhar já pensando em coisas maiores. Porque a nossa população, ela aumenta numa proporção muito rápida, né? Então, se a gente não se prevenir agora, o Vinícius pode nem ser mais o prefeito, mas vai ter outras pessoas. O Vinícius vai ser um cidadão, e pode ser um cidadão que vai estar sofrendo com esse problema. Exato. Né? Então, essa é a minha preocupação, é pensar em políticas de... A gente falaria, assim, políticas de Estado, não de governo, né? Mas políticas, então, de município, não política do governo Vinícius Sinati. Prefeito Vinícius, com relação à tua relação com o Legislativo, com a Câmara Municipal de Vereadores, as primeiras sessões foram marcadas por embates acalorados entre situação e oposição. Muitas cobranças por parte da oposição. Como é que o senhor vem trabalhando até essa comunicação, sua relação com a Câmara de Vereadores? A grande parte dos vereadores foram meus colegas, né? Os reeleitos ali, todos, e eu vejo que tinha gente que era servidor, que também era, a gente, né, tinha uma boa relação. Então, eu nunca tive, assim, problemas de trânsito. A divergir muito no campo das ideias, com muitos colegas, mas nunca partimos, assim, para a esfera pessoal. E penso que agora continue dessa forma. Eu entendo que é natural. Você tem um processo também de uma quebra, né? Assim como, por exemplo, tem vereadores que sempre foram de oposição, agora são situação. Tem vereadores que sempre foram situação e hoje são oposição. Sim. Então, esse processo, esse entendimento vai levar algum tempo. Eles começaram as sessões em fevereiro, né? Nós já estávamos desde o início de janeiro ali no executivo, né? Atuando. Então, ainda vai levar um tempo, eu acredito, mas assim, todos que nos procuraram, né? Lá a gente atendeu em algum momento. Evidente que a gente segue uma agenda, você tem outros compromissos e tal, né? Mas assim, sempre fazendo encaixe, recebendo, conversando. Eu também abri, assim, que os secretários recebam, conversem, orientem, porque vai ter demandas. Eu como vereador, antes de iniciarem as sessões, eu passei em todas as secretarias para entender como é que funcionava, a quem eu tinha que me reportar com problema X ou Y, né? E é natural que agora vai se ter esse processo. E vejo que os secretários são muito solícitos, assim, de procurar entender, de chamar lá para... né? Para debater essas coisas, mas é parte do processo, assim. O debate dentro do campo político. Isso, e eu acho que, assim, o que não se pode perder, o que não se pode fazer é pessoalizar as coisas, assim, né? Isso quando, às vezes, esses atritos, e eu vejo isso, às vezes acontece aqui na Câmara, mas acontece na Assembleia em Florianópolis, lá em Brasília nem se fala, que se pessoaliza e aí perde o conteúdo. Exato. Né? Perde a essência, que é o bem da população.
Gente, a conversa tá muito boa, porém o nosso tempo tá se esgotando. Eu sei que certamente ficariam muitas perguntas e questionamentos. Até convido a população que está nos ouvindo e vendo pelo YouTube, deixa o seu comentário aqui nesse bate-papo. Aí depois a gente encaminha para a assessoria do prefeito ou responde aqui para você também, porque é muito importante a sua participação. Celso, eu quero agradecer a oportunidade de estar dividindo bancada com você, agradeço aos nossos patrocinadores e prefeito, agora sim a última pergunta e derradeira aqui, se teria algum compromisso que o senhor gostaria de reforçar com a população de Maravilha e também a sua mensagem final aqui para quem está nos ouvindo e nos vendo. Bem, eu quero agradecer o convite, a oportunidade, é sempre uma alegria estar aqui. Eu vou considerar a deixa das perguntas como um convite para voltar, tá? Com certeza. E será muito bem-vindo, né? Eu acho que é importante, né, que o senhor retorne aí, porque em questão de tempo a gente não conseguiu detalhar outros pontos, outros assuntos que são de suma importância aí para a comunidade. E né? assim, me coloco à disposição junto com a equipe. Quando vocês precisarem, nos chamem, a gente vem aqui com o maior prazer colocar situações para vocês. Eu sempre digo que o rádio, né? Enquanto fui vereador, a gente inclusive fez uma homenagem, né? Dos 50 anos da rádio. E porque é um reconhecimento desse trabalho de informar as pessoas, né? Exato. Então, dizer que o nosso compromisso é com todas as pessoas, né? Há um grupo dessas pessoas que votou no Vinícius e na Nádia, há um grupo que não votou, há um grupo que não vota, e todos precisam do seu prefeito. E o prefeito tá aqui e vai atender a todos. O prefeito, os secretários, né? A gente, quando tiver divergência de ideias, eu acho que havia um sábio, né? Aqui há que se reconhecer o ex-governador Cacildo Maldaner, que dizia que valia mais 2 horas de conversa do que 5 minutos de tiroteio, né? E eu acho que isso é uma filosofia muito importante da gente trazer, principalmente para esse meio político, no momento que nós vivemos, de muita polarização. Exato. Né? E eu sempre me vi e sempre procurei ser essa pessoa que quer ser parte da solução, não do problema. Então, eu quero dizer que a população contem comigo, contem com a Nádia, a nossa vice-prefeita, que no momento tem feito um trabalho também como secretária de Educação, exemplarmente, com os nossos secretários, enfim, de todas as pastas, os diretores, toda a equipe, né, está aí à disposição para atender. Somos funcionários da população. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E se vierem bastante perguntas, a gente vem de novo. Obrigado. Perfeito. Um abraço, prefeito. Obrigada a você que ficou conosco até agora na nossa programação. Não desliga o seu rádio, já o Canta Maravilha segue. E você que está aqui conosco no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e também comentar aqui o que achou deste bate-papo e também dos demais, porque o Direto ao Ponto agora vai vir numa outra roupagem. Nós aguardamos você no próximo sábado. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.